Ela vai falar sobre protagonismo feminino. Graduada em psicologia, olha aí. Graduada em psicologia e recursos humanos, Simone é executiva na área de gestão de pessoas, especialista no comportamento humano, idealizadora do projeto Lema. Eu estou doida para saber desse projeto. Esposa, mãe, professora, disciplinas de soft skill, palestrante e mentora para mulheres. Estamos falando de Simone Penteado. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Madá. Obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer a todos, a Mars pela iniciativa, a Escola Voa, em especial a Fernanda, que nós nos conhecemos já há algum tempo trabalhando, e eu acredito sim, e ela na fala dela, sobre a nossa deficiência nesse network. Infelizmente, nós não utilizamos isso, e eu e a Fernanda, nós somos mulheres, que nós praticamos o que nós falamos. Eu, como professora, como mentora, coaching, eu sempre trabalhei com o outro, né, desenvolvendo o outro, e não seria justo que eu não fizesse, ou que eu não aplicasse tudo que eu falo na minha vida. Então, o protagonismo, acho que ele começa daí, você tomando a tua vida nas tuas mãos. E nós, mulheres, temos muito mais responsabilidade, porque nós somos multifocadas, porque nós temos outras responsabilidades. Usando de novo o exemplo a Fernanda, e eu estava lembrando isso, Fernanda, que em algumas reuniões que eu estive com ela em Fortaleza, no carro, a Fernanda, ela estava sempre administrando a casa dela, os filhos, e quando nós chegávamos no cliente, ela simplesmente desligava e ligava, né, no modo sou executiva, e esquecia de absolutamente tudo e entregava o seu melhor. Isso é o protagonismo. Você assumir para você aquele papel naquele momento. Eu falo isso para todas as minhas mentorandas, eu falo isso para as minhas clientes de coaching. Todas as vezes que eu começo um processo, eu falo para a mulher, o que você trouxe para hoje? E o que você vai deixar ali na porta? Estou esperando. Depois você vai voltar, você vai resolver, e trazer isso para o consciente. Conseguir dividir isso facilita muito, porque enquanto você está pensando em 1000 coisas, você não consegue centrar, né? Não consegue direcionar o teu foco e a tua energia. Então, o desgaste é maior e os resultados são menores. Hoje, no protagonismo feminino, e eu já vinha falando muito sobre o protagonismo feminino, e na pandemia, o impacto, ele aconteceu direto em nós, mulheres. E nós tivemos que, mais uma vez, nos reinventar. Se nós temos esse número, né, de 4% apenas das mulheres no topo, na pandemia, essas mulheres todas, não só esses 4% que estão no topo, mas 100% das mulheres tiveram que reinventar os seus projetos. Algumas perderam trabalho, perderam renda, perderam emprego, voltaram a trabalhar em casa. Com tudo isso, o protagonismo ficou mais desafiador. Porque dentro de uma casa, a gente sabe que a gente acaba administrando, né? Nós estamos no topo, sim, da liderança dentro da casa, e aí eu tenho que atender o meu trabalho, o telefone que toca, a minha ajudante ou colaboradora que vai pedir auxílio, as crianças. Durante a pandemia, eu acho que nos primeiros meses, eu sofri muito pessoalmente em relação a isso. Primeiro que, não sei como cada uma administrou, mas na minha casa eu tive que dispensar a minha colaboradora, trouxe minha mãe para morar comigo um tempo, porque eu estava preocupada, ela é super ativa, mas ela já tem uma idade e nós ficamos preocupados com isso. Meu filho e meu marido, que também estava trabalhando no home office. Resolver tudo isso já estava difícil, só que eu, como palestrante, eu tive uma demanda de palestras de inteligência emocional na pandemia. Eu ministrei umas 300 palestras, falando para as pessoas como administrar a inteligência emocional, onde eu não estava me encontrando com essa estabilidade emocional. Isso é o protagonismo. Eu consegui entregar o meu melhor, eu consegui passar a teoria, a informação para as pessoas que estavam precisando, eu consegui compartilhar o meu propósito, né? Por que eu estou aqui profissionalmente?
para que as pessoas pudessem se inspirar em mim. Só que quando eu desligava a câmera, eu virava, eu me desesperava, porque eu tinha que fazer a comida, eu tinha que dar o café da minha mãe no horário certo, eu tinha que administrar o horário do meu filho do almoço, o horário do meu marido e ainda cuidar do emocional de todo mundo. Então, dentro da pandemia, eu não acredito que tenha aumentado o nosso poder, a nossa luta para o protagonismo, mas eu tenho certeza que nós, mulheres, nos colocamos mais à prova. Eu tenho uma frase que eu sigo com ela, é de que nós, mulheres, nos cobramos muito, né? Nós nos cobramos, nos sentimos culpadas. Eu já tive a oportunidade de dar uma palestra para uma equipe apenas de CEOs e de acionistas de empresa, onde tinham aproximadamente 45 mulheres que estavam no topo, e o que elas faziam quando elas se apresentavam? Elas choravam. 2/3 dessas mulheres se sentiam culpadas, porque elas tinham, de alguma forma, aberto mão ou da maternidade, ou da sua vida amorosa, ou da sua vida familiar, e isso ainda, com elas, era um peso. Na nossa apresentação individual, já fica claro como nós, mulheres, nós trazemos tudo, né? Apesar de sempre na busca do foco e na divisão, quando eu me apresento, quando a Fernanda se apresenta e as próximas mulheres lindas que vão falar aqui hoje, nós temos o orgulho em contar que nós não somos só profissionais, que nós somos mães também, que nós somos líderes das nossas casas e principalmente líderes das nossas vidas. Então, mulheres, o protagonismo é você tomar conta da tua vida do jeito que ela é naquele momento e para o caminho que você quer que ela siga. Que ótimo! Que coisa boa. Mas eu queria saber o seguinte: a pandemia deu às mulheres, você já estava até falando sobre a pandemia, né? Deu às mulheres a oportunidade para desenvolver um maior protagonismo nos negócios. Por quê? Você que deu tanta palestra que você estava falando, né? O que você levou a isso, né? Para essas mulheres? Explica aí para a gente, com essa quantidade de mulheres que você teve acesso, né? Qual foi essa oportunidade que a trouxe, né, na pandemia? A oportunidade ainda está acontecendo, né? Ou por uma necessidade, então algumas mulheres, ou elas perderam, elas saíram do mercado de trabalho, ou elas tiveram que optar isso, ou porque não conseguiram estruturar a vida delas, né, dentro de casa, e porque, enfim, algumas mudanças aconteceram, e elas tiveram que buscar. Eu tenho atendido muitas mulheres em coaching, onde elas estão buscando uma nova carreira, onde a transição de carreira está acontecendo por conta da pandemia. Em consequência disso, eu tenho um inconsciente coletivo, né? Eu sempre falo sobre isso, e é o oportunismo. E todas vocês que estão nos assistindo agora, pensem nisso. Se todo mundo está nesse movimento, existe esse consciente coletivo, isso facilita os nossos limitadores cerebrais, isso faz com que nós tenhamos menos resistência. Talvez seja o momento também de você fazer uma transição de carreira por escolha. O mundo não escolheu, mas você pode escolher agora. E, de novo, eu vou usar o meu exemplo. Eu, que já abraço um monte de coisa, eu, por conta da pandemia, tinha alguns receios e paradigmas em palestras online, em fazer processo seletivo online, em fazer o coaching ou a mentoria online. Eu sempre achei que esse olho no olho era muito importante, a negociação olho no olho era muito importante, e eu estou amando esse novo formato. Porque com esse novo formato, eu tenho uma liberdade geográfica, eu tenho uma liberdade de horário. Então, a partir de agora, eu já estou desenhando o meu novo projeto. Então, mulheres, aproveitem isso. Se os limitadores, normalmente, eles nos seguram, né, para que a gente faça a tal da mudança, que todo mundo fala que adora mudança, mas não é verdade. O ser humano, ele se sente absolutamente confortável e seguro no lugar que ele está, com os resultados que ele conhece. Esse é o grande momento. Para pensar se o que você está fazendo está te fazendo feliz. E se não está fazendo feliz porque você não gosta daquela atividade, talvez você gosta daquela atividade, mas financeiramente isso não está te atendendo. Ou você tem o objetivo de entrar lá nesse percentual que eu tenho certeza que vai aumentar das mulheres. O que está faltando? Você se capacitar mais onde? Você buscar mais informação, mais conhecimento, mais certificação. Esse é o momento de correr atrás de tudo isso. E isso a pandemia trouxe de positivo para todas nós. Perfeito. Olha só, minha gente, a comunicação, tudo isso que essas mulheres maravilhosas, tanto a Fernanda
como a Simone está trazendo para todos nós. Olha só, agora vem o que eu quero saber. Sabemos que você lidera um grupo de mulheres através de um projeto Lema. Qual o objetivo do projeto, como ele funciona e como ele tem ajudado as mulheres? Explica aí para a gente, por favor. Explico sim, Madá. O Lema, ele começou sem nenhuma pretensão. O principal objetivo do Lema era fazer com que, nessa pandemia, eu pudesse descobrir o que as outras profissionais, né, ou como as outras profissionais, elas estavam se redescobrindo. O Lema é a sigla Lives do Empoderamento das Mulheres Amadas. E amadas por quem? Amadas por elas mesmas. Nós, mulheres, nós não somos concorrentes. Apesar do mundo falar, né? Porque mulher não se respeita. Ou mesmo essa deficiência das mulheres do network faz com que nós tenhamos a sensação que não existe network entre as mulheres porque elas não querem abrir para outros seus negócios ou as suas experiências. Isso não é verdade. Ou talvez, em alguns casos, pode ser um detalhe, mas na maioria das vezes, nós mulheres, quando nós sentamos para jantar, para tomar um café com outras mulheres, de novo vem a culpa e a gente acaba falando de filho, de casa, ou de coisas mais light para que a gente possa distrair o nosso cérebro. Então, é um hábito, é um costume, né? Desde os primórdios, o que acontece? As mulheres, elas vieram para lutar e não para vencer. Então, dentro desse projeto, eu faço uma união, uma reunião de profissionais diferentes áreas para que elas possam contar as suas experiências, as suas facilidades, as suas dificuldades, para que elas possam inspirar outras mulheres. Então, eu encontrei nesse meio virtual, e aí, de novo, a gente traz a pandemia, porque foi através da pandemia que eu pude ficar mais em casa, pensar mais sobre isso, que as lives, né, elas estouraram, e eu trouxe esse projeto. Através de lives, então agora em setembro, que a gente está no Setembro Amarelo, a gente está falando sobre o cuidado e a prevenção ao suicídio, o que eu faço? Eu trago psiquiatras, psicólogas que estão focadas nisso, para que elas possam compartilhar conhecimento, para que elas possam contar, não só para os leigos, mas também para profissionais da mesma área, para que eles tenham insights e tenham novas ideias que talvez eles não tenham pensado e uma pode ajudar a outra. Então, é uma maneira meio que direcionada e forçada para que a gente possa estabelecer esse network. Perfeito, muito bom. Eu estava doida para conhecer, porque eu admiro... Já está convidada, Madá, você já está convidada para participar de uma das nossas lives. Ai, que ótimo, obrigada. Mas me responde aí, quais as skills que você considera que as mulheres precisam desenvolver? Delas que não têm, ou então, se tiver, melhorar mais ainda? Vamos lá. Eu sou professora de disciplinas comportamentais, soft skills, e dentro da sala de aula, eu sempre percebi isso, principalmente com as mulheres, e os nossos limitadores, né, por mais que nós tenhamos, sejamos ousadas em alguns momentos, e nós protegemos a nossa cria, protegemos o nosso ambiente, sabemos brigar e em alguns momentos colocar a nossa voz, quando nos abre uma oportunidade, numa reunião, quando nos abre uma oportunidade, agora aqui mesmo, para eu falar numa live com outras mulheres, sempre existe dentro do nosso cérebro alguns gatilhos que nos fazem não ter a coragem. Falar em público, por exemplo, é um dos maiores medos do ser humano. E para a mulher isso aumenta, porque a exposição a ela sempre está condicionada à validação do outro, que isso também não é normal, que isso não é natural. Então, se a gente for pensar no topo da liderança, as conselheiras, por exemplo, elas ainda sofrem situações de que dentro da reunião do conselho, elas podem ser ouvidas, mas talvez algo já foi falado lá no cafezinho só entre os homens. Então, ela tem que colocar a voz dela muito firmemente, ela tem que provar tudo isso. Então, skills como conseguir falar em público, trabalhar a oratória, técnicas de apresentação, de negociação, o poder de persuasão, não o poder nato da mulher, mas o poder técnico de persuasão, o poder construído da persuasão. Isso vai fazer com que as mulheres elas possam cada vez mais calibrar esses skills para que elas possam concorrer. E quando eu falo concorrer com os homens, não significa que eles estejam contra nós. Inclusive, tenho certeza que várias pessoas aqui da plateia, vários homens estão nos prestigiando, porque eles também torcem por nós. Mas para que a gente possa ressignificar
tudo isso, e que nós consigamos, talvez não nós agora, mas as nossas netas, né, talvez as nossas bisnetas, elas nem falem mais sobre isso, elas tenham realmente essa disputa, mas por capacidade, por estar no lugar certo, por fazer o que é direito, por conseguir exercer e colocar na prática tudo que foi aprendido tecnicamente. Então, cada um tem o teu brilho, mas com a mesma oportunidade, com a mesma possibilidade. Comunicação, técnica de apresentação, negociação, poder de persuasão técnico são skills fundamentais para que a mulher ela possa ressignificar no cérebro dela e ela possa compartilhar com todo mundo, que as pessoas sintam, percebam que ela acredita nela. Acho que em técnicas de vendas, né, eu falo isso muito para os vendedores, você não vende nenhum produto se você não comprar esse produto. Então, eu digo para você, mulher, enquanto você não se comprar, você não vai conseguir se vender para ninguém. E o marketing pessoal, ele deve ser constante. Ah, que maravilha! Olha aí, pessoal. Que maravilha! Vai, olha, quem não se inscreveu, perdeu, viu? Ah, meu Deus, que coisa boa. Olha só, vem essa pergunta agora, questão de gênero, né? O que diferencia o homem e a mulher no que diz respeito a paradigma em relação às mudanças comportamentais das mulheres atualmente? Que a gente sabe muito bem que teve o passado, mas que a mulher vem crescendo e muito, né? Fala pra gente, Simone. Vamos lá, Madá, ela deixou a pergunta mais delicada para o final, né, Madá? Vamos lá, mas vamos falar de mulher para mulher e de mulher para homem, de uma forma adulta, de uma forma madura. Eu sou mãe de menino, de homem, na verdade, o Vinícius tem 28 anos, e eu sempre me preocupei com isso, em construir um ser humano, em educar um ser humano. A Fernanda já falou, e é verdadeiro isso, nós ensinamos os nossos filhos por exemplo, né? Então não é para você falar o que ele tem que fazer, mas mostrar para ele. E o respeito à mulher sempre foi muito colocado, o espaço à mulher, ou fazer com que ele entenda que não é porque eu sou mãe, porque eu sou mulher, que eu tenho mais responsabilidades do que o meu marido, ou do que ele como filho. É sempre mostrar como agradar uma mulher, como respeitar uma mulher, como valorizar uma mulher. E hoje, infelizmente, alguns homens, e aí é cultural, é familiar, eles ainda trazem isso, e isso faz com que as mulheres ainda tenham que lutar. Então, esse novo comportamento, ele está envolvido não só na nossa carreira, não só na nossa vida profissional. Meu pai, ele falava sempre para mim e para minha irmã, de que nós não deveríamos depender de nenhum homem, né? Ele sempre falou isso. Mas, por outro lado, ele fez com que minha mãe parasse de trabalhar para que ela pudesse cuidar da minha irmã. É quase que contraditório. Então, por mais que ele tivesse estimulado a minha irmã, e hoje nós somos mulheres profissionais, mas a minha mãe, até hoje, ela fala, nossa, eu deveria ter continuado o meu trabalho. Então, é mais forte. E não o homem não faz isso querendo prejudicar. Eu não estou entrando na seara do desrespeito à mulher, eu não estou entrando nessa seara. Existem homens hoje absolutamente conscientes, só que ainda existem alguns resquícios que eles fazem com a melhor boa intenção, né? Demonstrando para a mulher, eu já estou numa boa posição profissional, então seria melhor que você ficasse com as crianças, para que as crianças tivessem mais proximidade, ou dentro de uma estrutura familiar. E ontem eu estava com uma cliente falando exatamente isso. Ela tem um filho com uma deficiência, e aí ela estava pensando em abrir mão da carreira, porque o diagnóstico foi fechado agora, um distúrbio, desculpa, e aí o que ela está fazendo? Ela está fazendo para abrir mão da carreira dela. E foi a primeira pergunta que eu fiz. Vocês cogitaram, você e seu marido, quem abriria mão da carreira? Vocês fizeram uma análise SWOT, né, para entender quais eram as forças e as fraquezas do casal e qual seria a decisão? Porque automaticamente vai ser a mulher que vai abrir mão da carreira dela, né? Ou quanto isso vai fazer bem para o teu filho, você colocar toda a sua energia nele? Porque se você trabalhar, você não vai conseguir criar uma estrutura multidisciplinar para cuidar dele, para que ele também não receba tanta essa pressão. Você tem outro filho, por que colocar toda a energia nesse filho? Por que você não abriu mão da tua vida profissional pelo outro filho? Então, essa cultura, ela ainda existe, e de uma maneira subliminar, ainda de uma maneira inconsciente. E a cada evento como esse,
que está acontecendo agora, que vocês estão participando, que nós mulheres estamos aqui dividindo as nossas experiências, a gente não está dividindo opinião, nós estamos dividindo o que nós estudamos, o que nós aprendemos, o que nós vivemos. Nenhuma verdade aqui é absoluta. Só que cada evento desse, né, como um projeto de formiguinha, vai fazer com que esse inconsciente ele seja transformado, porque muitas são as vezes que de uma forma velada, essa decisão que eu usei de exemplo, é a mulher que precisa abrir mão de tudo. Então, culturalmente, o homem ainda não está preparado. E aí imagina dentro de uma empresa, né? Se esta mesma funcionária, nesse cenário da casa, chegar para o líder dela e disser que ela está passando por uma dificuldade com o filho dela, que ela vai ter que cuidar mais, que ela vai ter que olhar mais, que ela vai ter que levar alguns profissionais, vai ter que levar alguns médicos, o que não vai acontecer. Imagina se essa mulher, ela estiver lá próximo do topo e ela estiver numa disputa de uma cadeira entre um homem e ela contar e ela trouxer essa informação. Esse exemplo que eu estou usando é apenas um cenário, mas se você parar para pensar e observar, você consegue enxergar várias situações. E não é a maldade ou a intenção negativa, né? Não é nada insalubre, mas é velado e precisa ser olhado e precisa ser cuidado, porque se não vier ao consciente de todo mundo, isso não vai mudar e a gente vai continuar repetindo esse padrão. Oh, ok. Pena que o tempo é pequeno, né? Mas eu só tenho que agradecer. Muito obrigado, Simone, e até uma próxima, viu? Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, Madá. Boa tarde a todos.